Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 57. Hoje, não que nós só venhamos a falar a respeito desse assunto hoje, de maneira nenhuma, mas nós procuramos tratar do assunto chamado família, que é um mistério, sempre um mistério. E cada dia nós aprendemos algo novo. Eu louvo a Deus quando nós aprendemos com o erro dos outros, porque a pior maneira que tem de se aprender é aprender errando. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Você encontrou? Amém? Não tenho o costume de fazer uma leitura toda, mas eu gostaria de ler tudo isso, todos esses versículos aqui, e para que você possa entender em nome de Jesus. Diz assim: aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meus pais ou sepultar meus pais. Mas Jesus lhe observou ou lhe disse: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Porque essas não são palavras simplesmente de um profeta ou de alguém mas palavras saindo da boca do próprio Senhor Jesus, aquele que fez todas as coisas, do Todo-Poderoso. Ele com certeza queria falar algo a respeito desse assunto, por isso que ele direcionou essas palavras com essas intenções. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você pudesse colocar a tua mão no teu coração. Pai amado, eu te louvo, Deus. Eu te glorifico. Cada vez, Deus, que eu me coloco na tua presença, Senhor, eu posso usar as palavras de Jeremias. Eu me sinto como uma criança, porque eu não tenho, Deus, de mim mesmo nem para falar para os meus amigos ou para qualquer pessoa, quanto mais para a tua igreja, quanto mais da tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Deus, modesta e simples nessa noite, Deus, é que o Senhor possa, Deus, falar através da minha boca, mas que a palavra, Senhor, e que as palavras direcionadas pelo Teu Espírito Santo possam encontrar um lugar, Senhor, para repousar, para permanecer, para habitar, para fazer a Tua obra. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós sabemos que o Senhor procura, Senhor, pessoas, Senhor, para operar, para fazer, para olhar para frente, para te seguir. Mas muitas vezes o Senhor tem dito: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Oh Pai Santo, quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, e na intimidade com o Teu servo João, onde a cabeça do Teu servo era reclinada sobre o Teu peito, Senhor, nós te louvamos, Deus, nós damos graças, Pai, porque nós queremos também, Senhor, reclinar a nossa cabeça sobre o Teu peito, Senhor, sentar no Teu colo, oh Pai Santo, olhar para Ti. E nas horas que temos dificuldade, Senhor, em caminhar, nós queremos que o Senhor nos carregue, se nos for necessário, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Deus, nessa noite. Porque se o Senhor não falar, ninguém mais pode falar. Porque só o Senhor pode dar vida, só o Senhor pode ressuscitar, só o Senhor pode animar e levantar, Deus, o caído. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Pode se sentar. Em nome de Jesus, amado. Querido, nós damos graças pela palavra que o Senhor nos deu, pela palavra que o Senhor nos deixou. Sabendo que toda a Bíblia, se você lê, ou quando você lê de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra ela tem um significado, ela tem uma direção, ela tem uma intenção de Deus para as nossas vidas. Nada do que foi escrito foi em vão ou para preencher algum espaço, mas todas as coisas que foram escritas na Bíblia, ela tem uma direção e tem uma intenção, e o alvo é sempre nós, sempre nos chamando para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver o Senhor chamando o ser humano para Cristo, para o Redentor, o Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Agora, amado, eu comentava com os irmãos ontem a respeito de um determinado assunto. É claro que eu não tenho o costume de usar nomes, e eu converso algumas coisas com algumas pessoas que eu sei que tem ética, que não me espalham. Então, eu tenho muito cuidado com isso, e principalmente para não expor, porque eu também não gosto muito de ser exposto. Mas ontem, lá, já vamos entrar direto no assunto. Ontem, eu cheguei do trabalho, programei algumas coisas, falei assim, vou chegar em casa, também tenho que falar, cheguei em casa, vou chegar em casa, vou preparar lá uma massada, tal, depois eu vou brincar um pouquinho com o instrumento, não sei se o André vem, brincar aqui um pouquinho com o instrumento, se o André eu vou brincar aqui um pouquinho com o instrumento, vai sobrar um tempinho ainda, vou meditar na palavra, preparar para o culto, e programei uns negócios que a gente programa. Agora, se vai acontecer é outra história, se Deus vai permitir ou não é outra conversa, mas nós temos que ter essa programação por questão de organização. Mas ontem eu fui com meu filho aceitar alguns compromissos aqui no Carrefour, aceitar algumas pendências, né? E aí a hora que eu ia passando assim, ficou uns bancos ali, aí eu olhei assim e vi um amado sentado assim, sabe, cabeça baixa. Você sabe quando a pessoa não está bem? Você tem ideia, pelo menos, quando você conhece ela. Eu ia passar direto, mas eu parei assim. Falei, amado, como é que você está? Você está bem? Meio que se conversou, falou assim, ó, a gente vai levando. Quando fala vai levando, é com a barriga, quando tem. Aí eu falei assim, mas e as coisas, né? E a obra? O ministério, como é que vão as coisas? Não, tá, a gente vai caminhando, a gente vai conduzindo. Eu caminhando, conduzindo. Eu falei, mas e os trabalhos, né? E a igreja? Essas palavras. A gente estava para separar, né? Olha só, eu falei assim, tá, separar sim. No meu caso foi assim, eu me separei para um lugar onde me desse um apoio para o ministério. Eu falei, tá, você vai se separar para o ministério, um lugar onde vai te apoiar mais, né? Ele, não, vou separar mesmo. Mostrou assim, estava sem nada. A minha tá, mano, porque depois que eu quebrei, o dedo engordou, não cabe aliança, tá inchado ainda. O que faz? E eu olhei assim, eu falei, mas e aí? Separar? Como assim? Não, segunda-feira nós vamos no juiz, a gente vai acertar as coisas, ó. Vamos separar. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, amigo mesmo. E quando a gente estava chegando no ministério, há 20 anos atrás, ele já estava pregando a palavra, ele já nos ensinava os jovens lá na época. Não adianta você perguntar para mim o nome depois, que eu não vou dizer para vocês, pode ter certeza. Mas eu olhei assim, falei, mas e as coisas? Não aguento mais. Falei, não, tem coisa errada. Mas você vai assinar esse negócio? Não, eu tenho que ir. Falei, não, você tem que fazer a vontade do diabo. Você tem que fazer a vontade do maligno. Não existe, não vai não. Faz a vontade de Deus. E quando você não for, Deus já é com você, porque a vontade dele é que você permaneça. De maneira nenhuma você se separe na vontade de Deus. Mas ele falou assim, não, eu vou na tua casa conversar com você na segunda-feira, eu confirmo com você tudo. Tá bom.
Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Guarda isso no teu coração. Guarda isso. Eu gostaria que você carregasse isso o resto da tua vida. Se há alguém que pode fazer alguma coisa por você, é Deus. Se há alguém que pode fazer uma coisa por você, é Deus. Nem o teu marido, nem a tua esposa, nem o teu filho, que em determinadas horas não pode levantar um dedo para você e por você. Só o Deus pagou o preço, querido, e enviou Jesus na cruz para morrer por mim e por você. Só Ele, querido, nos ama, e é por isso que é só para Ele, e em primeiro lugar Ele tem que estar na nossa vida. E aí a gente começa a perguntar, mas e aí os momentos com Deus? Os momentos com Deus separados? Começa a se envolver às vezes com as coisas que o ministério não busca mais de Deus, não ora mais em casa, não clama mais a presença de Deus, não lê mais a Bíblia, acha que conhece demais, não lê mais a Bíblia, aquela coisa toda, e alguns princípios bem básicos começam a ficar para trás, e a vida começa a descer, e Satanás começa a ganhar terreno, e é o que ele quer. Você abre uma janelinha e ele faz um estrago na vida da pessoa, e muitas vezes não tem consolo, muitas vezes não tem volta. Sabendo que isso, amado, seja repreendida toda maldição. Mas quando acontece isso, falando depois que a pessoa se converteu, depois que acontece isso na vida da pessoa, você pode acreditar. Praticamente 60% de chance ele já levou para o inferno. Você sabe por quê? Você pode pensar assim, pastor, mas ele não é juiz. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi até livro de pastores, é uma blasfêmia, é uma mentira pura, mas eu já vi até livro de pastores aconselhando membros da igreja ao segundo casamento, ao segundo relacionamento. Isso é maldição. Isso é uma maldição. Para toda a vida. A não ser que isso muitas vezes aconteça lá fora e não tem como retroceder, tempo da ignorância. É um outro tratamento de Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra, isso é uma benção. E quando, por exemplo, alguém que está ligado a Deus, conhecedor da palavra, acontece esse um para cada lado, o ser humano ele não consegue ficar sozinho, porque ele não foi feito para ficar sozinho. Daqui um tanto de tempo, o que acontece? Ele vai se engraçar de novo e vai falar, Deus conhece. Claro que Deus conhece, mas nós também conhecemos a palavra de Deus. E aí a pessoa entra debaixo de maldição, entra adultério, porque houve um rompimento de aliança por dureza do coração do homem. Como é que o adulto vai entrar no reino dos céus? Pode passar 100 anos lá, 1000 anos, a mancha continua. A mancha só é lavada com o sangue do cordeiro, mas tem coisas que... É como, por exemplo, nós falamos, vou acabar entrando nesse assunto, é como, por exemplo, nós comentamos ontem, existem coisas que só se quebram com obediência. Essa é uma delas, só reconciliando ou permanecendo só. Aí se quebra, se não... Então, querido, deixa eu voltar aqui na palavra de Deus, mas, então por isso que o Senhor traz mais ainda, querido, e mais ainda que pesa o nosso coração para que nós venhamos a tratar sobre esse assunto. E uma palavra, querido, que me chamou muito, mas muita atenção mesmo, foi desses dois últimos que, puxa, deixa eu enterrar meu pai ou meus pais, deixa eu primeiro me despedir dos meus. Não, vai anunciar o reino de Deus. Você vem e segue. Alguém poderia dizer assim para Jesus, puxa Jesus, que falta de consideração, hein? O pai e a mãe, olha só, uma mãe principalmente carregou 9 meses na barriga, agora deu a luz, você vem falar assim, vem e segue, e eles atrás. Deixa eu falar uma coisa para você, enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele cuida da tua vida. Ele cuida de você, amado. Mas nunca descuide daquilo que Deus pediu para que você cuidasse. Como Pedro e os outros, Jesus disse, olha, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Como quem diz assim, vai fazer a obra. Então, amado, algumas interrogações ficam na minha cabeça, ficam na minha mente, e às vezes eu tenho uma dificuldade para dormir, às vezes eu acordo com mais sono, tipo quando eu deitei. Olha assim, eu perambulando de sono e, sabe, hoje mesmo, uma saidinha, eu vi um negocinho de banco de ônibus aqui atrás, eu falei, é aqui mesmo. Já não consegui dormir, fechei os olhos, eu não dormi, eu descansei os olhos por uns 20 minutos, mais ou menos, trajeto, depois eu abri de novo.
Isso é questão de bom senso, né? O negócio está andando, não tem o que fazer, eu pego isso, fecho os olhos para ganhar tempo. Então isso aí é questão de... Mas, amado, quando nós olhamos, querido, para isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor nos chama para princípio. E o que prevalece? Há um tempo atrás nós falamos a respeito disso. Muitas vidas se rompem, muitas pessoas se desprendem de Jesus e acabam perdidas. Por quê? Porque valorizam mais aquilo que têm. Porque hoje as pessoas, elas querem, o negócio das pessoas hoje é ter, e não ser. Os valores do Senhor são diferentes para nós, Ele enxerga diferentes. E alguns, antes de entrar na palavra, alguns ainda às vezes usam o princípio bíblico. Pastor, eu estou na palavra. A palavra diz assim: primeiro eu preciso cuidar dos meus, para depois. Mas olha para quem que ele está falando isso. Mateus 6,33: buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, a vontade dele. As outras coisas, não há demais, mas todas essas coisas, as necessidades do Senhor, Ele acrescenta nas nossas vidas. Então, amado, essa semana o Senhor me incomodou tanto com isso que eu catei uma caneta, papel, falei para as crianças: ó, fora daqui, para trás daqui, daqui a pouco eu preciso do meu momento com o Senhor. E algumas perguntas, eu anotei algumas questões, porque como nós sentimos em família, eu falo em família porque eu tenho a igreja como uma família, a família é nossa. Então eu anotei algumas perguntas. Se você puder me ajudar, eu gostaria muito, porque para muitas coisas eu fico sem resposta, porque eu sou limitado. Sou caipira, sou do Paraná, sou simples, sou limitado. Então eu gostaria que você me ajudasse em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Amém. Então, querido, muitas das nossas atitudes, elas demonstram quem nós somos, não simplesmente as nossas palavras, mas as nossas atitudes. Eu posso estar ministrando para você que durante 2 dias direto, você pode dizer assim: puxa, que bênção, mas não, quando eu desço daqui, a minha atitude demonstra quem eu sou, e ela revela a minha pessoa. Então aqui você não vai me conhecer, você vai me conhecer do trás para baixo. Quando a gente estiver na nossa vida aí, lado a lado, você vai me conhecer, você vai saber quem eu sou. Aqui nós simplesmente anunciamos a palavra de Deus, a palavra do reino. Então, querido, quando nós estamos diante da igreja, quando nós estamos diante do corpo de Cristo, nós percebemos algo assim bem interessante. Você sabe, quando nós olhamos para a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou resumindo a Igreja Batista Shalom Vila Helena, esse lugar, esse endereço. Eu estou falando no sentido geral. No sentido geral. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, para a noiva de Cristo, nós enxergamos algo diferente daquilo que muitas pessoas enxergam. Nós enxergamos a igreja enferma. Nós enxergamos a igreja, querido, doente. Uma igreja até mesmo que se recusa a ser sarada, a ser curada. Parece homem quando chama para ir no médico, não vai, tem que ir no tranco. Às vezes uma igreja, querido, que se recusa a ser curada, a ser sarada. Mas o interessante é que essa cura, ou essa enfermidade, vamos chamar assim, essa doença, é diferente de uma doença, qualquer uma doença física. Você vai no homem de branco lá no hospital, ele passa um remedinho lá, vai embora, vai para casa. Você faz aquilo direitinho, provavelmente vai ficar curado. Isso é natural da vida, as coisas naturais da vida. Mas acontece que quando nós falamos a respeito de enfermidade da igreja, enfermidade, doença espiritual, não é médico que cura. A doença, a enfermidade da igreja só é curada com o sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. É o único sangue que sara enfermidades, que cura, que dos males, que lava as nossas vestes, é o sangue de Jesus. E quando nós olhamos para isso, nós ficamos, puxa vida. E eu creio, querido, que uma igreja enferma, ela não vai entrar no céu. E esse é o nosso cuidado. Nós cremos nisso. Uma igreja enferma, ela não vai entrar no céu. Jesus não casou com uma noiva assim, mas Ele casou com uma noiva sem mácula, sem ruga e sem mancha. Perfeita. Defeituosa não vai entrar. Pastor, mas não é acepção. Não, Ele deu condição para isso. Então Ele está preparando para isso, dando um tempo para que ela se prepare. Então, se ela estiver diferente, Ele não vai aceitar. Com esse tipo de enfermidade, porque essa enfermidade, querido, faz com que a igreja venha cheirar mal, o cheiro do mundo lá fora. Faz com que a igreja, querido, venha ficar de uma maneira desprezível, porque fica com um cheiro de podridão das coisas que existem lá fora. Nós
trazemos para nós, porque o caminho que se chama Cristo é um caminho tão apertado que nós temos que andar olhando para o Senhor como quem está em uma direção só. Porque se eu começo a olhar de lado, automático, você já conversou com alguém andando de lado, daqui a pouco está trombando, assim, tromba, você fala, olha, vai para frente. É assim quando você anda com alguém olhando de lado, assim, olhando de lado, é a mesma coisa. Nós somos chamados para olhar para frente. Quando nós começamos a olhar de lado, nós, manchinha aqui, manchinha ali, não dá para andar reto. As vestes começam a manchar, começam a cheirar mal, e isso começa a impregnar, começa a virar uma enfermidade espiritual. É interessante que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 30, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Nós sempre lemos essa passagem na Santa Ceia, e ele disse assim: por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Antes ele vinha falando a respeito de pessoas que não discerniam a respeito do sacrifício de Jesus, do corpo e do sangue, não tinha esse discernimento. Traduzido, não reconheciam o sacrifício de Jesus nas suas vidas, não valorizavam aquilo que o Senhor Deus fez por nós. E aí vem, por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Isso espiritualmente falando. E aí vem alguma resposta, mas eu quero dizer para você, querido, quero dizer para você, eu oro a Deus todos os dias, e eu falo para o Senhor: Senhor, se o Senhor não ajudar na caminhada, Senhor, não vai longe, mas nós vamos parar. Se o Senhor não ajudar, Senhor, a nós, na nossa caminhada, nós vamos perecer. Porque se nós estamos doentes, querido, nós temos o Senhor que nos sara, nós temos o Senhor que nos limpa, que nos lava. E muitos, querido, muitas pessoas, elas podem, querido, até muitas vezes, muitas pessoas, elas podem até muitas vezes servir ao Senhor. Isso é muito interessante, porque essa é uma filosofia que tem entrado na casa de muitas pessoas, principalmente com relação por causa da tecnologia. A tecnologia é boa, e aliás, tudo que você usa de uma maneira sábia é bom. Agora, nem aquilo que aparentemente é bom, se você usa de uma maneira esquisita, não vai ser bom, nem aquilo que talvez poderia ser. Mas a tecnologia é bom, é bênção, você consegue evangelizar, você consegue levar a palavra para muitas pessoas. Eu disse para você que o que eu puder usar de recurso, tecnologia para abençoar a tua vida, para edificar, para o ministério, eu vou usar. Não me estranha não. Mas algumas pessoas, elas dizem assim: já ouço isso no trabalho, em tantos lugares, pastor, eu posso servir ao Senhor na minha casa. Posso servir ao Senhor na minha casa. Você já viu isso? Na minha casa, que diferença faz? Eu estou servindo ao Senhor do mesmo jeito. E existem até algumas igrejas que concordam com isso e ministram ceia pela internet, pela TV, ou alguns pela internet. Você acredita nisso, não? Comunhão de corpo é um membro para um lado e outro para o outro. Não sei como é que faz para andar desse jeito. Separa a perna da outra mão, o braço, separa para você ver para onde ele quer. Não para. E acontece, querido, que o Senhor, Ele nos chama, querido, para a comunhão, mas Ele estabelece também um lugar para que a comunhão seja estabelecida, para que o Senhor venha fazer algo ali. O Senhor não gastaria ouro e prata para construir, lá quando Ele fez a reconstrução do templo, a construção lá através de Salomão. Ele não precisava gastar aquele coisa horrorosa de valores. Mas para que, Senhor? Para que isso? Mas Ele estabeleceu um lugar. Deu um lugar onde o Senhor, sempre que você buscar o Senhor na tua casa, todo o teu coração, Deus vai falar com você, Deus vai estar com você. Mas Ele estabeleceu um lugar onde você pode buscar a comunhão com Ele. Um lugar só para isso, só para adorar o Senhor, só para orar, só para buscar a presença dEle. E Ele vai ter prazer em se manifestar na tua vida naquele lugar. E quando você tiver condição de ir, você falar: não vou, Deus não vai falar com você. Pastor, isso é uma profecia. Não. Porque às vezes você se acomoda em dizer: não, eu não vou, mas Deus pode falar comigo. Mas você tem condição de fazer. Então Deus, Ele recua. Porque automaticamente a pessoa está tentando a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. É só Ele adorarás, só Ele servirás. Ou seja, querido, se o Senhor estabeleceu que um lugar para nós estarmos lá para adorar, para buscar a presença dEle, querido, por que a resistência?
Então você percebe que a enfermidade faz com que... É interessante quando se fala a respeito de enfermidade, porque a enfermidade gera tudo isso que nós vamos falar agora. É interessante porque quando a enfermidade ela acontece na nossa vida, isso fisicamente falando, raramente a gente vai no médico, mas sempre quando a gente ouve alguém dizer assim, eu também passei por isso, eu tomei um remedinho lá e foi bom. Você fala, é? Então me dá aí, você tem aí? Não, você tem na farmácia, eu tenho aqui um pouco que sobrou da outra vez lá. Aí você pega e toma. Sabe o que é isso? Às vezes, querido, o conserto ele precisa ser realizado, você começa a tapar o buraco com aquilo que você tem, dando um jeitinho para as próprias coisas que acontecem na vida. Você fala, não pode ser assim mesmo. No mundo espiritual só existe um lugar para se tratar, amado. O hospital espiritual é a igreja do Senhor. Aí o hospital espiritual é a igreja de Cristo, amado. O lugar onde você se entrega, o lugar onde você pode se derramar, e o lugar onde o Senhor ele vai trabalhar na tua vida, o lugar onde o Senhor ele vai tratar com você, o lugar onde o Senhor vai te dar uma direção. Então, querido, quando nós tomamos algumas atitudes próprias nossas, o que acontece? Nós nos afastamos, vamos nos afastando do Senhor sem perceber. E quando nós nos afastamos do Senhor, olha o que acontece no mundo espiritual. Satanás, ele se aproxima de nós, ele ganha legalidade para isso. Isso é muito sério. Ninguém que se afasta do Senhor fica, o Senhor me afastou de mim, mas não tem problema não, eu estou sozinho. Guarda uma coisa no teu coração, a casa nunca fica vazia. A casa nunca fica vazia. Você se lembra lá quando Jesus estava falando a respeito da estratégia de Satanás? O espírito mau ele sai da vida da pessoa, quando ele não encontra outro lugar, ele volta para aquela casa. Se ele encontra vazia, ele entra de novo e a vida da pessoa fica pior. Mas quando já existe um habitante que se chama Espírito Santo, ele não entra mais, porque já tem um habitante. Mas você percebeu que a casa nunca fica vazia? Sempre tem alguém morando. Se não tiver o Espírito Santo, tem outro espírito que não é de Deus. Você percebe isso? Ainda que seja um espírito que não tem aquela coisa de manifestação, mas um espírito que te leva à incredulidade, um espírito que te leva a duvidar das coisas e da palavra de Deus, um espírito que te leva, querido, a um lugar onde você permanece distante do Senhor, não aquela manifestação, aquele barulho, mas um espírito maligno, porque no mundo espiritual isso é algo tremendamente organizado, tem espíritos que agem em áreas específicas. Você pode falar assim, não, mas eu estou bem, olha só para mim, está bem, mas existe algum escondido aí que te leva para outros caminhos, porque também sabe que isso vai levar para a perdição. Isso é muito sério. Então, querido, quando muitas vezes nós olhamos para tudo isso, amado, quando nós olhamos para tantas coisas, nós falamos de tantas pessoas, de tantos corruptos, nós olhamos e falamos, quando nós vemos na televisão, aí vem os discursos, mas esse aqui não vale nada, olha só, esse aqui também não vale um tostão furado, mas espera aí, mas e quando nós olhamos para cada um de nós corrompemos a casa de Deus o tempo todo, uma casa que nem é nossa. Nós corrompemos, como família, eu digo isso, nós corrompemos, deixamos qualquer coisa, qualquer tranqueira entrar dentro da nossa casa, do nosso coração. Nós trazemos isso para nós, amado. Isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor. Por mais que alguns tentem aí, né? Mas não é, esse corpo não é teu, amado. Se você falar esse corpo é meu, Jesus não vai vir para você. Porque Ele morreu por você para que você vivesse para Ele. Ele te comprou com o sangue dele na cruz lá no Calvário. Então esse corpo que você tem não é teu, é do Senhor. Ele pertence ao Senhor. Então nós precisamos cuidar dele para o Senhor. E do que tem, principalmente do que tem dentro dele, porque vai voltar para o Senhor. Então, querido, quando nós olhamos para tudo isso, nós deixamos também a corrupção certas vezes ela entrar dentro do nosso coração. Quando nós olhamos para os governos, para os governantes e falamos, esse aí, o Fernando Collor de Mello, esse, puxa, fez uma arrastão no Brasil inteiro. Espera aí, quantas vezes nós não fazemos isso diante do Senhor? Quantas vezes não roubamos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas diante do Senhor? Não conseguimos fazer nem aquilo que os satanistas fazem, porque dão 50% para o Senhor. Nós não conseguimos dar 10%, achamos muito. É por isso que você vê a igreja dele crescendo por aí. Talvez não muito breve tenha uma na Vila Helena, talvez. Pode falar assim, mas a obra de Deus está parada. É claro que está parada, porque a igreja está enferma. A igreja acha muito servir ao Senhor. A igreja acha muito estar 4 dias, nos cultos, na casa do Senhor, durante 1 hora, 1 hora e meia no máximo.
Chegou uma hora, meu Deus, esse culto vai terminar ou não vai? Ei, estuda um pouco de história, entra nessa turma aí, nesse, mas ora a Deus antes disso. Mas se você for estudar sobre eles, sobre esses que servem a Satã, o culto deles é demorado. O culto é demorado. A reunião que eles fazem é demorado o negócio. E fazem lá o ritual, o sacrifício todo, mas é demorado. E eles não podem sair de lá. Às vezes até o culto meio deles é sacrificado, mas eles não podem sair de lá. Porque tem horário para começar só. Não importa como é que termine, não tem horário para terminar. A pessoa fica lá e serve, entrega a sua vida. Nós não conseguimos fazer nem igual. Em breve teremos vigília, não sei como é que vai ser. Por um culto que mangamba, você vai fazer o que em casa? Terminar de assistir o Faustão, o Fantástico, né? O Fantástico que eu tenho. Agora é só balela naquele negócio lá. Vou assistir o Fantástico, e as besteiras que passam no Fantástico, e aquilo que é mais fantástico deixar para trás, que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus, que é aquilo que nós precisamos buscar para permanecer vivos, porque reino de Deus é questão de sobrevivência. Quem dera os irmãos que não vieram hoje, puxa, perderam o horário porque estavam buscando a presença do Senhor com tanta intensidade que a hora passou e eles se perderam. Quem dera. Mas muitos trocaram Jesus hoje por tantas coisas banais, coisas que não valem nada. E às vezes nós criticamos, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, preço do escravo. Aquilo que nós fazemos quando nós vemos na igreja não vale nem meia moeda de prata. E vendemos Jesus todos os dias quase. Ele fez isso uma vez só. E é criticado há 2 mil anos atrás. Faz 2 mil anos que ele leva essa crítica. Depois eu oro a Deus, querido, chorando: Deus, muda a minha vida, Senhor, me transforma, Senhor. E Ele quer nos transformar, Ele quer nos curar, Ele quer nos sarar. Mas quando no máximo nós chegamos na sala de cirurgia espiritual, ali o Senhor começa ali com seus anjos a fazer a obra na nossa vida, no nosso coração, a gente se levanta: não, já fez demais. Como diz lá no livro de Ezequiel, quando as águas estão ali pela canela, o sujeito já sai da água e fala: não, é muito para mim, eu vou me afogar. Você afogue, amado, mas que você morra, que você pereça no Senhor, porque pelo menos você vai ser bem sucedido, você vai ser bem recebido quando você chegar na glória, quando você chegar no céu, querido. Viva, querido, a tua vida para Deus. Viva, querido, a tua vida para o Senhor. E às vezes, querido, por tudo isso, eu anotei algumas coisas, algumas questões que passam dentro de mim, porque às vezes nós buscamos transformação para a nossa família, mas nós não somos transformados ainda pelas coisas que nós falamos e pelas coisas que nós vivemos. Nós não somos transformados ainda. Eu sempre comparo, faço essa analogia, eu sempre comparo conversão a despreendimento. Eu conversava com isso com alguém esses dias. Eu sempre comparo, quando eu não estou pronto para me desprender, seja de alguém, da minha família ou da minha casa, ou de alguma coisa por causa de Jesus, eu não me converti ainda. Jesus falou isso para Pedro também. Quando você se converter, você vai falar para os seus irmãos: que eu não deixei você ser tentado. Fala para os seus irmãos. Jó tinha esse desprendimento. Por isso que ele foi provado e foi aprovado. Mas muitas vezes não temos condição disso, de nos desprender nem daquilo que Deus nos deu. Amamos mais a obra do que o dono de todas as coisas, mais a obra do que o Criador. E muitas vezes nós queremos ser transformadores, queremos ser ganhadores de almas. Mas que tipo de alma nós vamos gerar se nós não estamos bem? Que tipo de evangelista nós vamos ser se nós não estamos bem? Ovelha vai gerar doente, vai gerar ovelha doente. Isso é automático. Se a mãe não está doente, isso no mundo espiritual é assim. Se a ovelha no mundo espiritual ela é enferma, ela vai gerar outras enfermas. E assim vai ser. Ovelha com problema vai gerar ovelha com problema, e sempre vai ser assim. É por isso que o Senhor busca, querido, que todos os dias nós estejamos no aprisco do Senhor, para que Ele venha sarar as nossas feridas, Ele venha curar as nossas dores. Todos os dias nós precisamos estar no aprisco do Senhor. Todos os dias o Senhor conta conosco, querido, para a grande obra, para aquilo que Ele tem para fazer e por aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Porque às vezes eu fico perguntando para mim mesmo. Eu faço umas perguntas assim para mim, por isso você vê o papel na minha Bíblia, uma coisa. Tem quase que um outro Bíblia, mas assim, escrito de anotação dentro dessa aqui.
de papel. Às vezes eu fico perguntando, como igreja do Senhor e como família, até quando nós, vamos brincar de igrejinha? Até quando nós não vamos ter compromisso com o Senhor nosso Deus? Até quando nós vamos trocar o Senhor por tantas coisas que não valem nada? Sabendo que essa oportunidade que nós temos aqui é muito preciosa. É muito preciosa. Muitos buscam e não encontram. E muitos um dia vão buscar e não vão encontrar, mas Deus nos deu. É uma graça, é um favor que Ele fez para cada um de nós. Mas até quando nós vamos desperdiçar tudo isso? Até quando nós vamos viver nossas vidas com a filosofia de Esaú? De que me vale essa prato aí de lentilha, de sopa, se eu estou com fome? De que vale estar na casa do Senhor se eu tenho outra vontade agora? Quem morreu para o mundo não tem vontade própria. Quem morreu para o mundo, a vontade dele, em primeiro lugar, é Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a igreja sadia. Essa é a igreja que busca a presença do Senhor. Tenho muitas coisas, tenho muitos planos, tenho muita coisa para fazer agora. Mas agora é hora de buscar o Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E às vezes as perguntas começam a me massacrar assim. Eu falo, puxa vida, Senhor, eu fico constrangido. Senhor, não tem mais o que oferecer para o Senhor. Não tem mais o que oferecer para o Senhor. Estou, Senhor, ali lutando contra mim mesmo. E muitas vezes, amado, quando o pastor fala, dá a impressão que o pastor é qualquer pessoa que fala ao vento. Leia Hebreus capítulo 13, para você ver o que está escrito a respeito do ministério, autoridade e hierarquia. E às vezes a pessoa prefere sumir do que se consertar. Mas eu prefiro falar assim, não, pastor, essa palavra aí, puxa, não vou mais na igreja por causa disso. Fica quebrado em casa. Fica quebrado em casa e não se conserta. Como é que vai chegar quebrado no céu? Não vai, mano, não vai descer. Há tempo atrás passava uma propaganda, usavam de ironia, mas fizeram uma propaganda um tempo atrás a respeito de vai subir? Não, vai descer. Você se lembra? Bem antiga essa propaganda, e puxava a cordinha, descida. Então tem um monte de gente que vai chegar lá no dia, Senhor. Vocês se lembram do filme que nós assistimos semana passada? Enquanto o cristão e o esperança estavam lá nadando, lutando contra a correnteza para chegar na cidade celestial, a boa vontade estava lá. Alguém remando o barquinho para ele, sossegadinho. Os dois entraram e ele, o que aconteceu com ele quando chegou na porta? Chegou. Mas quando ele chegou na porta, o anjo amarrou as mãos dele para fora. Você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui. Amado, isso é muito sério. Existe uma filosofia de um tempo atrás, alguém dizia assim, em primeiro lugar a minha família, depois eu vou buscar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é a filosofia do diabo. Você se lembra bem do comecinho, quando o evangelista disse para ele, olha, você pega essa direção e você vai e você não olha para trás. Ele foi, família gritando atrás, os amigos gritando, e correndo. Senhor, mas que desprezo com a família dele. Não. Pelo amor que ele tinha no coração dele, lá no final, Deus preparou uma oportunidade também para a família dele. E Deus cuidou da família dele, porque ele se preocupou com aquilo que Deus tinha para ele. E o que diz a palavra do Senhor nesse último versículo que nós lemos, amado? Ninguém, não está abrindo exceção para ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, está apto por amor de Deus. Porque ele começa a falar entra assunto família. E às vezes nós valorizamos mais aqueles que o Senhor nos deu do que aquele próprio que deu, e que todas as coisas vão voltar para Ele, porque todas as coisas são dele, não são nossas, são dele. Nós cuidamos para Ele. Então, que nós, parece que hoje, nos nossos tempos, nos nossos dias, nós vivemos em um, eu falo assim, porque às vezes eu falo brincando, não trabalho, eu vou arriscar, mas tem um supervisor lá que o pessoal chama ele de urso, porque ele fica na toca, ele entra na sala dele e não sai para nada, só sai de temporada. Já porque ele recebeu para produção. Então o pessoal falou, está lá ainda?
Não tá, aí ele não sai não, ele fica lá mesmo. Enquanto não der a temporada, não der o horário dele embora, ele não sai de lá. Nós vivemos, parece que uma época de cristão urso nos dias de hoje. É só de temporada que vem na igreja. Só de vez em quando. Sabe, irmão? Nós queremos restauração para a nossa família. Nossa família é um presente do Senhor, como nós cantamos. Mas o que nós fazemos por ela? Nós só podemos fazer pela nossa família diante do altar. Em primeiro lugar, começa diante do altar. A obra que Deus vai fazer na nossa família começa diante do altar. Nós podemos falar de Jesus para eles a vida inteira, se o Espírito Santo não tocar no coração oficial, eles não têm. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito, não é o homem. O Espírito Santo só faz quando nós nos quebrantamos na presença dele. Ele começa a operar. Ele começa a honrar a nossa palavra. Ele começa a honrar aquilo que nós falamos. Ele começa a honrar cada um de nós. Esses dias eu estava buscando a presença do Senhor. E parece que a gente vive uma geração hoje meio estranha. Eu falei, Senhor, acho que eu nasci no tempo errado. Eu nasci no tempo do oba-oba, mas eu vivo uma vida assim meio estranha. Eu acho que eu nasci no tempo errado, Senhor. Tem uma coisa errada. A gente começa a buscar algumas coisas dentro de nós. Eu falei, Senhor, eu preciso de um renovo. Eu preciso que o Senhor renove a minha vida. Senão, acho que não vai dar para caminhar. Eu preciso que o Senhor faça algo novo aqui dentro. Algo novo dentro de mim. E Deus começou a dar algumas coisas novas. O Senhor começou a dar algumas coisas novas. O Senhor me lembrou de algo que... O Senhor me lembrou de algo que diz mais ou menos assim. Aí na tua mente, vê se você consegue lembrar dessas letras. O Senhor colocou no meu coração e diz assim: eu orei a Deus aqui, lá no meu trabalho. O Senhor começou a me lembrar de algumas coisas. E elas dizem mais ou menos assim, em forma de canção. Quantas vezes já pensei em desistir, quando as lutas se levantaram contra mim, as tristezas, angústias, provações, tantos conflitos e muitas tentações. Mas olhei e criei nas promessas do Senhor. Elas me dizem que eu sou mais que vencedor. Eu preciso crer e permanecer na fé. Minha vitória vem de Jesus de Nazaré. O Senhor começou a trazer isso no meu coração. Lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho. Quando eu ouvi tudo isso, eu falei, eu preciso gravar tudo isso para não esquecer quando eu chegar lá em casa. E se você ouvir a gravação no telefone, aquele barulhão, isso aqui gravado lá dentro. Mas eu falei, Senhor, eu preciso de um renovo. Eu preciso ser renovado pelo Senhor. Se o Senhor não me renovar, se o Senhor não me der algo novo, Senhor, eu preciso falar, Senhor, ainda que eu esteja falando para pedras, ainda que eu esteja falando diante de uma geração, ainda que eu esteja falando, assim como Moisés falou para Faraó, sabendo da resposta de Faraó, até mesmo porque Deus antecipou. Assim como Jeremias falando para o rei Zedequias, sabendo da resposta do rei, o rei ia rejeitar, e ficou profetizando durante mais ou menos 40 anos, sabendo daquilo que o rei já ia falar para ele. Senhor, eu preciso ainda assim permanecer, Senhor, porque se a intenção é essa, se realmente é isso que o Senhor colocou no nosso coração, então testifica, Senhor, então testifica, dá essa graça, me faz esse favor, porque muitas vezes, querido, a nossa alegria, querido, não está mais na presença do Senhor. A nossa alegria está na casa que temos, no carro que temos, no bom emprego que temos, na família maravilhosa que temos, mas a nossa alegria não está mais no Senhor, na presença dEle. A nossa alegria parece que não é mais cantar para o Senhor. Nossa alegria parece que não é mais ler a Bíblia.
Nossa alegria, querido, parece que nós caímos, e nós não estamos falando nosso no sentido geral. Parece que nós caímos, mas nós não queremos levantar. Mas o Senhor é aquele que levanta o caído. O Senhor é aquele que cura, que sara o oprimido. E às vezes nós não queremos um conserto, o carro está velho, está quebrado, tudo, refazendo tudo, mas não leva para a reforma e para no meio do caminho. Você fala assim, não, mas estava andando. Estava, claro que estava, precisa trocar tudo. Quando vai desgastando, tem algumas coisas que tem que trocar. O motorista sabe quando tem que trocar as coisas. Eu escuto um barulhinho aqui, não está bom. Escuta um barulhinho ali, isso aqui também não está. Ele está andando assim, mas ele tem ideia mais ou menos dos limites, então ele sabe até onde vai. Mas a hora que ele esquece mesmo daquilo que ele deveria fazer, ele quebra. A nossa vida não pode quebrar diante de Deus, amado. A nossa vida não pode quebrar porque tem alguém querendo pisar em cima de nós. E pisar em cima dessa geração de hoje, querido, que se chama cristão. E querendo banalizar o Evangelho, trazendo outro Evangelho, falsificando a palavra. Nós não podemos adotar filosofias de homens para viver nossas vidas cristãs. A palavra vem de Deus. E é ela, assim, se nós queremos ser salvos, nós precisamos acreditar assim como Jesus disse, assim como diz as Escrituras. Fora isso, querido, é heresia. Fora isso, é alguma coisa que Satanás colocou no coração de alguém e anda propagando pelo mundo afora. E às vezes nós ficamos ali, querido, lutando para frequentar nossos poucos 4 cultos na semana. Falando, não, eu sou fiel ao Senhor. Nós mal conseguimos ir 4 vezes na igreja. Deus está devendo para mim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos trabalhar 24 horas para o Senhor, um dia sem dormir. Nós sempre vamos ser devedores. Nós somos seres devedores. Devemos o chão que pisamos, o ar que respiramos, a vida que temos e tudo mais. Vou ficar falando aqui o dia inteiro. Tudo que nós temos, tudo que nós somos devedores. Somos devedores. É por isso que o apóstolo Paulo disse: o amor do Senhor nos constrange. Eu fico constrangido diante desse amor. E o homem faz o discurso até na hora da morte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, fala mais um monte de coisa lá. Mano, constrange. Nós precisamos ser constrangidos quando nós olhamos para a palavra e nos sentir assim, querido, para servir a Ele, buscar a Ele com todo o nosso coração. Não servir ao Senhor minha boca. Então, o pessoal usa bastante isso, né? Minha boca. Mas de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É o mandamento do Senhor. E o que é servir a Deus de todo o coração? O que é servir a Deus de todo o coração? Vamos ficar só com esse mandamento só. É com tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. Eu vou fazer para o Senhor. Eu vou lançar a mão marada e não vou olhar para trás. Eu vou escancarar a minha boca para louvar esse Deus. Esse louvor vai chegar lá no céu. Com toda a nossa alma, com tudo aquilo que tem dentro de mim. Até mesmo quando nós temos dificuldades para orar por causa da aflição, da angústia, do desespero que está aqui dentro, o Espírito Santo, Ele conhece, sabe tudo isso, Ele vem ceifar, Ele vem levar tudo isso, apresentar a gente do Senhor, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até quando temos dificuldade, querido. Mas a questão é que não falamos nem com facilidade, às vezes a dificuldade complica um pouco mais ainda, de todo o nosso entendimento. Eu não vou estender muito nesse assunto, de todo o nosso entendimento. Entendimento, você sabe que a Bíblia diz que aquele, porque eu já falei isso várias vezes, aquele que não busca entendimento, ele não ama nem sua própria alma, porque ele sabe que ela pode perecer por falta de conhecimento. O profeta Osés já falou isso há muito tempo atrás. Dá para contar assim, quase que assim. Quantas pessoas a gente tem nos cursos de estudo da palavra, como se fosse simplesmente jogar a conversa fora. Estudo da palavra assim não vale nada. Amado, a palavra de Deus não vale nada. Não, pastor, vale sim. E por que nós não estamos nesses momentos que nós achamos que vale? Se é precioso para nós, nós buscamos aquilo que nos interessa. Se é precioso para nós, por que nós não buscamos? Não, pastor, porque tinha umas coisas importantes para fazer. Entendi. Então, porque o reino de Deus não é importante, aprender a palavra também não é importante. Você
percebe, amado, quando a gente começa a estreitar o caminho, a gente percebe que ainda alguma coisa falta para nós. Como que o jovem rico parecia que ele fazia tudo, e começou a questionar o Senhor para se engrandecer. Não, mas tudo isso eu tenho feito. Jesus foi lá no calo, lá na ferida. Então tá bom. Então você faz o seguinte, Jesus sabia onde estava o coração dele. Jesus disse assim, então você vai, você vende tudo que você tem, você dá aos pobres, aí você vem. Ele apertou o calo. A Bíblia nunca mais falou dele. Será que Jesus ainda pode continuar escrevendo uma história de vitória através das nossas vidas? Ou será que a nossa história vai parar de ser escrita no dia de hoje? O final da nossa história, daquilo que Deus tinha para fazer na nossa vida hoje? Ou será que Ele ainda tem alguma coisa para escrever e pode contar conosco? Ou será que nós somos como aqueles 12 discípulos que se sentiram só, embora Jesus disse que eles nunca estariam só, mas se sentiram só e disseram, vamos pescar? Será que nós vamos pegar as varas e as redes para pescar também? Para voltar a fazer aquilo que nós fazíamos segundo o nosso prazer? Até quando nós vamos valorizar aquilo que não vale nada? O ser humano não consegue nem pôr as coisas na balança. Ele valoriza aquilo que não vale nada, aquilo que não presta, vai perecer. E o que é precioso ele deixa para trás. Ele deixa para trás. É um negócio interessante. É um negócio assim bem interessante, amor. Mas nós já vamos terminar aqui. Nós já vamos terminar. Nós já vamos terminar. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Mas o Espírito Santo vai incomodar você. Vai incomodar você, querido. Nós vivemos em um tempo, irmãos, em que pessoas, olhando para o mundo, pessoas saradas, pessoas que cuidam deles, pessoas inteligentes. Eu estava no ônibus hoje, viu? Um camarada, deu inveja dele, no bom sentido. Ele estava assim, com aquele negócio assim, grandão, e entrava numa foto, daqui a pouco entrava em outra, ao mesmo tempo. E digitando, eu falei, rapaz, eu me tropeço esse negócio de teclado. O sujeito assim, com os dedos, vários dedos. Eu parei, não, eu fiquei olhando. É uma humilhação demais um negócio desse. Que enviava com aqui mensagem para outra ali, já entrava em outra página, todo mundo, daqui a pouco respondia de lá. Rapaz, já embaralhou daqui mesmo, não preciso nem chegar de perto, estou embananado aqui já. Geração inteligente, mas doente. Doente pelo que tem. E se achando que é. Esse é o problema. Quando você achar que você é alguma coisa, quando nós acharmos que somos alguma coisa, nós não somos nada. E se alguém tiver que se gloriar, se glorie no Senhor. É Ele que nos levanta, amado. É Ele que nos sara. É Ele que nos faz fazer a diferença. É Ele que nos põe de pé. É Ele que põe o toque na nossa mão, na nossa boca. É Ele que fala através de nós. É Ele que leva os nossos cânticos diante da presença do Todo-Poderoso. Amado, se o Senhor não for na nossa vida, querido, nós somos como essa geração. É interessante que quando Jesus ele começa a conversar, já vamos encerrar. Quando Jesus começa o seu ministério, algo assim muito interessante, no comecinho do Evangelho de Mateus, ele fala a respeito dessa geração. Exatamente assim. Ele fala assim, puxa, mas a quem eu vou comparar essa geração? Vem João, né? Não come, não bebe, o pessoal fala que tem demônio. Vem o Filho do Homem, come, bebe, puxa, o pessoal fala que tem demônio do mesmo jeito. A quem eu vou comparar essa geração? Ou seja, que povo que é ser afinal? O que será que acontece? Elias, no tempo dele, disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Irmão, se nós queremos ir para o céu, morar no céu, nós precisamos buscar primeiro as coisas do céu, as coisas celestiais. Senão nós vamos ficar aqui, ó, eu e você, aqui. Se eu não buscar e você não buscar as coisas do alto, nós vamos ficar por aqui mesmo, para a tribulação e futuramente, por tendência, a ser lançado fora. Não é o fato de alguém ser pastor, mano, que está direito a ser salvo de maneira nenhuma. O caminho é o mesmo. A trilha é a mesma. Se nós queremos ir para a glória, nós precisamos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Agora eu olho para um amigo meu, o pastor, eu fiquei assim, puxa vida.
Senhor. Aí você vê o que entrava na casa do sujeito. O que entrava na casa do sujeito? Porque para alguém que frequenta a festa junina, deixa eu falar uma coisa para você, guarda isso no teu coração. A gente fala isso porque a gente não está preso a nada, a não ser aos pés da cruz de Cristo. Então, para alguém que frequentava a festa junina, logo está chegando essa praga, festa junina. Para alguém que comemorava Natal, daqui a alguns dias vamos falar a respeito de Natal, se você saber o que é Natal, se você não sabe. Para alguém que cantava músicas do mundo, também as músicas de Deus. Não estou falando exatamente por isso, mas olha por onde as coisas têm entrado. Por alguém que vive uma vida que você não sabe o que realmente é. Parece um camaleão. Você está aqui, ele é de uma cor. Você está em outro lugar, ele é de outra cor. Então você tem que parar para perguntar: o que você é aqui? Ah, não, aqui eu sou esse. Ah, tá, então vamos conversar. Não existe duas personalidades, dois fulanos. É um Paulo só. É aqui, tem que ser lá também. E é em outro lugar também. E aí você olha, você vê o diabo entrando e assolando e fiel às novelas. A gente comentou, a gente conversou sobre esse assunto com ele. Fiel às novelas. Aqueles programas de humor na televisão, sabe? O cristão já parou de achar graça na palavra, então liga a televisão e começa a dar risada daquilo que acontece lá. Você sabe que aqueles programas de humor, desculpa falar assim para você, cada um tem sua vida, mas se você quiser crescer diante de Deus, se você não quiser também, é opção tua. Mas deixa eu falar para você, aqueles programas de humor um humilhando o outro para mostrar para as pessoas que o outro é meio e botando aquelas coisas todas. O programa de humor é isso. Um humilhando o outro. E o irmão, esse aí, nossa! E nós nos alegrarmos de uma pessoa humilhando a outra. Que identidade nós temos? Aquela pergunta que Satanás fez para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, se tu és o Filho de Deus, ele sempre pergunta para nós: tu és o Filho de Deus? E não vamos responder, porque não é princípio de Deus. Alguém humilhando alguém e outro. O princípio de Deus é o que Moisés fez quando ele viu um hebreu sofrendo injustiça ali, sendo humilhado. Ele tomou a frente e falou: não, você não vai fazer isso com meu irmão. Ele tomou as dores. Não, você não vai fazer isso. Agora nós nos alegramos com as besteiras que o mundo se alegra lá fora. E é por isso que quando nós chegamos na igreja, a gente fala assim: nossa, está sem graça hoje. Sem graça. Daqui a pouco a gente liga a televisão e começa a Aí o Espírito Santo, ele vai para fora. Porque ele não compactua com essas coisas. O Espírito Santo fica do lado de fora. Você percebe até onde vai? Se a gente estreitar mesmo o caminho, amado. O Senhor nos chamou, querido, para transformar, para fazer a diferença, para atrair pessoas para o Evangelho. Mas nós não precisamos, nós não podemos gerar cristãos assim. Cristãos que, para dizer que estão na sociedade, fazem mesmo que a sociedade faz. Nós não podemos gerar cristãos assim. Cristãos que brincam de humilhar, cristãos que brincam de contrariar, que brincam de ver pornografia, que brincam de achar prazer em um traindo o outro na televisão. Cristão que achar. Imagine se nós gerarmos ovelhas dessa maneira, daqui a 10 anos, que tipo de igreja será? Eu creio que não vai tudo isso, mas que tipo de igreja será que vai existir nesse mundo que nós vivemos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, amado. O Senhor, querido, Ele não chamou, quando Ele estava lá conversando com Gideão, Ele disse: Gideão, os covardes você pode mandar embora. Foi o primeiro grupo de pessoas que Ele mandou embora. Os covardes foram embora, foi uma leva. Depois Ele começou a passar uma peneira. Mas o Senhor, querido, Ele chama pessoas que queiram lutar para que Ele venha revestir para essa guerra.
para essa batalha que também é espiritual e principalmente espiritual. O Senhor, querido, ainda, querido, que você se sinta como morto no dia de hoje diante do Senhor, ainda que como Ezequiel capítulo 37, aquele exército todo lá no vale seco, ainda que você se sinta assim, porque aquele exército ainda morto, ele ouviu aquela palavra e foi gerando vida nele, até que ele se colocou de pé e tornou-se um exército poderosíssimo. Você pode se sentir assim, caído, totalmente destruído no dia de hoje, mas se você ouvir a voz do Senhor, se você falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, Senhor, eu estou contigo, estou com o Senhor todos os dias da minha vida também, Senhor, renova a minha aliança que eu fiz com o Senhor há um tempo atrás, eu renovo, Senhor, esse pacto de fidelidade contigo. Se você orar assim ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor, assim como Ele fez em Ezequiel capítulo 37, Ele vai fazer de você também um soldado valoroso na presença de Deus. O Senhor vai te colocar de pé, o Senhor vai soprar sobre você o fôlego de vida, vai colocar tendões, vai colocar nervos, vai colocar carne. O Senhor vai fazer de você, querido, alguém preparado para a guerra, preparado para a luta, preparado para vencer. Porque todas as coisas do mundo nos levam à derrota, mas o Senhor nos chamou para a vitória, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E somente em Cristo, e sentindo o prazer nas coisas de Cristo, nós podemos ser mais que vencedores. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Não sei em que estado, querido, você se encontra, não sei em que condição que você se encontra, mas a minha oração é que o Senhor, querido, venha sacudir a tua vida, querido, e você seja inconformado com você mesmo. Assim como diz Romanos 12:2, para nós nos conformarmos com o mundo, mas eu quero que você seja inconformado com você mesmo e com a sua maneira de ser diante do Senhor, para que você venha impactar, querido, as pessoas que estão do teu lado com o Deus que você serve e que você tem Ele no teu coração. Para quando alguém perguntar para você: puxa, mas o que está acontecendo na tua vida? Você pode falar assim: não é o Deus que eu sirvo, que Ele transformou a minha vida, Ele renovou o meu ser, Ele está fazendo coisas novas em mim. O Senhor sabe que nós buscamos novidades, querido, e é por isso que Ele se renova a cada dia, a palavra se renova a cada dia. Mas quando nós não buscamos o Senhor, nós acabamos buscando no mundo lá fora e acabamos nos manchando. Mas o Senhor, Ele se apresenta para cada um de nós, querido, como aquele que transforma a vida, aquele que transforma o ser, aquele que prepara, aquele que capacita, aquele que dá o respaldo, aquele que dá a condição, aquele que põe um cântico novo na sua boca. Peça algo novo para o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, me dá um renovo, eu quero vencer as tentações do mundo. Fala para o Senhor: Senhor, me dá um renovo, eu quero ser restaurado pelo Teu poder, pela Tua presença. Fala para o Senhor: Senhor, me dá um renovo, eu quero ser impactado, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem, meu Deus, faz a diferença na minha vida. Ele quer fazer, mas nós precisamos querer. Feche os teus olhos em nome de Jesus e apresenta a tua condição diante do Senhor. E apresenta também aqueles que você tem orado por eles diante do Senhor, para que o Senhor, querido, possa entrar na nossa casa, para que o Senhor possa mudar a nossa casa, mas para que o Senhor também, antes de mudar a nossa casa, Ele possa mudar a nossa vida, para nós podermos apresentar o Deus que nós temos, o Senhor que nós servimos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e grande, nós exaltamos o Teu santo nome, Pai. Nós te damos graças, porque Tu és maravilhoso. Todas as coisas passam, mas o Senhor permanece. Todas as coisas vão, mas o Senhor prevalece. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas, Pai. E todo aquele que não busca em Ti um dia perecerá. Mas assim como está escrito, aquele que busca, aquele que espera no Senhor, ele não para, ele não morre, ele não perece, mas ele passa dessa vida por uma outra. Ele passa a viver não simplesmente uma vida, mas uma vida em abundância, uma vida no Espírito, uma vida na presença do Deus poderoso. Pai Santo, nós estamos, Deus, olhando para Ti. As nossas vidas estão voltadas para o Senhor. Pai, assim como o Teu servo Pedro disse: para onde nós iremos se só
só o Senhor tem palavras de vida eterna, se só o Senhor pode nos salvar, se só o Senhor pode transformar a nossa vida, se só o Senhor pode nos gerar através do Teu Espírito Santo, se só o Senhor pode entrar na nossa casa, Deus, e fazer uma revolução naquele lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu apresento, Deus, nessa hora, Pai, nessa noite, o Teu povo, Pai, a Tua igreja, Pai, o Teu rebanho, esses que o Senhor comprou com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, esses que foram comprados para Ti, Deus, eu apresento diante do Senhor. Nós sabemos, Deus, nós vivemos no mundo, Deus, cheios, Senhor, de tentações e provações e tantas coisas que querem desviar da Tua presença com uma sutileza muito grande. E querem nos desviar, querem que nós venhamos a nos ausentar, a distanciar de Ti, Pai. Nós vivemos em um mundo como esse. O Senhor sabe, Jesus, porque o Senhor viveu nessa terra, nesse mundo, Senhor. O Senhor sabe que as tentações são muitas, as provações, a vontade de voltar atrás, como quem diz assim, não vale a pena. Mas o Teu Espírito Santo tem bradado, Senhor, em nosso coração, em nossas vidas, dizendo que sempre vale a pena fazer para o Senhor, dizendo que sempre vale a pena servir ao Senhor, de que sempre vale a pena permanecer na presença desse Deus vivo, porque onde é que nós vamos encontrar vida? Onde é que nós vamos encontrar um lugar maravilhoso para habitar? Oh, Pai, renova, Senhor, essa esperança no coração dos Teus filhos, que o Senhor seja o prazer da Tua igreja, Pai, que o Senhor seja o prazer deles, Pai, oh, Pai, em nome de Jesus. Ainda, Deus, que nós não venhamos a ser reconhecidos pelos homens, mas o que isso importa, Pai, se a Tua presença não for conosco, a Tua graça, assim como disse o apóstolo Paulo, nos basta, Senhor, é o suficiente para que nós estejamos bem, Pai. Tendo ou não tendo, mas a Tua presença é o suficiente. A Tua presença, Senhor, é o nosso prazer, Pai. Ou quem é que nós encontramos quando nós, longe de tantas pessoas, colocamos o rosto no chão? Que presença de quem que nós podemos sentir, Pai, se não a Tua? Se os nossos amigos não estão ali, se a família não está ali, se os parentes, até os mais próximos não estão ali, que presença que nós podemos sentir, Pai? Se nós clamamos ao Deus dos céus e da terra, ao Deus Todo-Poderoso, então, Pai, tantas pessoas, Pai, sedentas, estão de frente à fonte, mas estão perecendo de sede, porque não têm estendido as suas mãos, Pai, para beber da fonte de água viva. E às vezes tem bebido uma água contaminada, que está fazendo mal, e pode levar, Senhor, para a morte. Oh, Pai, em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Deus, te louvar nessa noite, Deus. Eu quero, Senhor, glorificar o Teu nome, Pai. Eu quero, Deus, exaltar a Ti, Deus, porque Tu és o nosso Deus. Pai, para onde nós iremos? O que nós faremos, Pai? A quem nós buscaremos, senão o Senhor? A quem nós temos por Deus, senão o Senhor? Nós já batemos em tantas portas, Pai, já buscamos tantas respostas para tantas questões nossas, nós só encontramos a Tua palavra. Tantos lugares, Deus, nós buscamos paz, nós buscamos, Senhor, sossego para a nossa alma, e o que nós encontramos foi tribulação. Mas quando nós encontramos o Senhor, Deus, a paz ela reinou, Pai. Oh, Deus, a Tua virtude, Pai, ela restabeleceu a nossa vida, ela nos encheu, Pai. Hoje nós temos prazer, Deus, não simplesmente nessa vida que nós vivemos, mas nós temos prazer porque o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos dado uma esperança nova. E aquele que vive com esperança, ele vive bem, porque ele vive esperando algo. Ele vive bem, ele vive sempre caminhando, ele vai sempre caminhando. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido. Aleluia, Jesus. A Tua amor é fazer com que conheçam a Ti. Ó Senhor, que diminua E que diminua eu, para que Tu cresças em
hoje vai ser muito mais do meu prazer. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor, a palavra dele, a presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia, Jesus, nós te glorificamos, Deus. Nós te damos graças espirituais no nosso Deus. E a tua presença, Senhor, ela é o nosso prazer. Aleluia, nosso coração se alegra diante do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos amou, que nos resgatou. E todos os dias tem nos chamado para ti, porque nós somos teus. Somos herança do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus.